Olá, irmãos. Eu estou muito feliz de estar compartilhando com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Eu vou estar lendo em Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Até aqui, amém? Deus ele tem colocado essa palavra no meu coração esses dias. Sobre o tempo, né? Muitas das vezes, nós que somos seres humanos, é normal a gente às vezes não saber ou ter uma dificuldade de esperar com facilidade, né, irmãos? Esperar com paciência, muitas das vezes, pra gente não é fácil. Mas quando Deus diz que tudo tem o seu tempo determinado, Deus está dizendo que aquilo que você está passando já está determinado por Deus. E nada que Deus determinou, o homem pode mudar. Então, a gente devemos saber esperar com paciência, saber esperar com facilidade. Não é fácil, é difícil. Mas Deus, ele honra aquele que espera nele. Aquele que tem esperado, mesmo com as nossas dificuldades, às vezes esperar nele, Deus, ele honra. Ele vê isso. As pessoas costumam dizer que depois que aceita Jesus, as coisas ficam mais difíceis, né? As coisas ficam mais complicadas. Mas é porque antes a gente andava, vamos dizer, uma ovelha sem pastor. E a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente devemos aceitar a entrar no tempo de Deus. Deus, ele é tão misericordioso, irmãos, comigo, e com todos, com certeza. Deus, ele é tão misericordioso que há um tempo atrás eu era firme na igreja, era regente das crianças e me afastei dos caminhos de Deus por 2 motivos banais, 2 motivos que muitas vezes erramos. Que primeiro, olhar para o homem e segundo, não saber esperar. Eu ficava me perguntando, meu Deus, e as promessas que o Senhor me prometeu? Cadê? Por que está demorando? E com isso, irmãos, eu fui ficando chateada, eu fui ficando desanimada. Então me afastei de Deus. Foi a pior burrice que eu fiz na minha vida, que foi se afastar de Deus. Então, quando esse tempo que eu fiquei afastada de Deus, eu só quebrei a cara. Eu só tive desilusões. Tudo que há no mundo, irmãos, são momentâneos, coisas momentâneas, coisas banais, fúteis, coisas que não alegram o nosso coração. Então, muitas das vezes, nós mesmos atrasamos aquilo que Deus tem pra gente. Atrasamos aquilo que Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas. Às vezes, aquilo que eu queria estava tão perto de chegar, mas por eu não saber esperar, eu me afastei de Deus, larguei minhas obrigações dentro da igreja e fui para o mundo. E eu agradeço muito a Deus porque Deus me deu uma nova oportunidade de estar voltando. Então, quando a gente está com Deus, as coisas ficam mais fáceis, porque sem Ele é difícil, né? Com Ele é difícil, imagine sem Ele, né, irmãos? Então, Deus, ele é muito misericordioso por ter me dado essa nova chance de estar na presença dEle. E eu só tenho que agradecer. Deus, ele colocou uma palavra no meu coração também, que fica em Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, no quais dirás, não tenho neles prazer. Deus, ele tem falado muito também na mocidade, né, irmãos? Que ele está levantando uma nova geração para buscar almas para Deus, para estar em espírito e em verdade.
Mas Deus também tem colocado no meu coração, jovens, sobre a vigilância, né? Ele colocou no meu coração que devemos vigiar. Porque tem gente e tem jovens que vai para a igreja, mas às vezes o pensamento não está no trono, não está nos céus. O pensamento está em outra coisa. Tem jovens, tem gente que vai para a igreja, mas é só crente aos domingos. É cristão só aos domingos. De segunda a sábado não dá o testemunho devido. Será que Deus está se agradando com isso? Será que o coração dele se alegra quando vê isso? Deus, ele conhece cada coração. Muitos jovens, eles têm se esforçado para estar na presença de Deus, para fazer a vontade de Deus. Mas Deus manda dizer, ele falou no meu coração, que devemos vigiar, para que não possamos abrir brecha e o inimigo entrar nas nossas vidas. Irmãos, eu vejo muita gente falando, muitas pessoas falando, no meu serviço onde eu trabalho, na faculdade eu estudo, ninguém sabe que eu sou cristão. Como assim? Será que Deus tem se alegrado com isso? Não vamos, irmãos, ser cristãos só dentro da igreja. Ser cristão dentro da igreja é fácil. Eu quero ver você ser cristão de verdade fora dela. A igreja, claro, somos nós. Mas fora da igreja que devemos dar o nosso testemunho. Para que Deus, ele nos capacite e possamos ganhar almas para ele. E que as pessoas vejam a diferença, a luz nas nossas vidas. Não pense que existe pecadinho ou pecadão. É pecado e é pecado, pronto e acabou. Se engane você que às vezes ir para um barzinho, ir para um lugar onde tem pessoas que não tá no agrado de Deus, não é pecado, viu? Porque tem gente que fala assim, eu vou estar lá, mas eu não tô fazendo nada demais. Ei, Deus, ele fala nos Salmos, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Deus, ele fala que não devemos estar na roda dos escarnecedores. Ou seja, devemos ser a diferença, devemos ser a luz. Não continuar pecando dentro da igreja de forma deliberada. Às vezes pensa que é cristão, mas não é. Cristão de verdade é aquele que agrada a Cristo, que faz as vontades de Deus. Irmãos, não vamos se enganar que nada é demais. Devemos vigiar. Muitas das vezes os jovens estão enganados com jogos, pensam que não é pecado. Sim, às vezes o vício não está no jogo, está na gente. A gente que deve não ter o vício dominar a gente. Mas eu vou dar um exemplo, Pokémon. Pokémon significa monstros, monstros significa o quê? Demônios. Será que a gente está agradando quem? A Deus ou ao diabo? Irmãos, devemos vigiar para que o inimigo não veja brecha na gente. Mas eu tenho certeza que ainda existem jovens que adoram em espírito e em verdade, que buscam a Deus. Não vamos buscar a Deus somente dentro da igreja. Fora dela que é o difícil. Mas Deus, ele fala que ele vai honrar cada lágrima, cada luta, cada joelho dobrado. Deus, ele honra, irmão, aquele que ama ele em primeiro lugar e que adora ele em espírito e em verdade. E quando dentro da igreja e fora da igreja, dá o seu testemunho devido. Vamos vigiar e dar o testemunho. Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Muitas das vezes você pode até pensar, mas eu tô dentro da igreja, eu não louvo. Eu tô lá, eu tô sentado, eu não faço nada. Ora, eu não sei, irmãos, eu não sei por que eu tô falando isso. Deus, eu ia falar outra coisa, mas quem manda é Deus, né? Então, ora, jejum, às vezes, um jejum é o mínimo que podemos fazer. Deus, ele morreu na cruz por nós.
Então, pense, será que estamos agradando a Deus? Bom, espero que essa palavra tenha falado ao coração de todos. Agradeço pela oportunidade. Tenha um bom dia.